Capítulo 2: Comunicação e expectativa. A comunicação se constrói sobre relacionamentos de confiança. Dale Carnegie. Líderes fortes conseguem ter influência sobre milhares e milhares de indivíduos. Quer um líder toque apenas um indivíduo ou muitos, o poder que ele tem para mudar o mundo jamais pode ser subestimado. Considere Annie Sullivan, a extraordinária professora de Helen Keller. O enfoque de sua liderança era meramente uma criança, mas, inadvertidamente, o trabalho que realizou com Helen influenciou milhões. Liderança eficaz, principalmente quando se trata de outro sentido de dignidade e orgulho, alcança de maneira sutil empatia e tato. Seja ela praticada por um famoso líder mundial ou um professor prolífico e inspirador, os princípios e práticas que formam um surpreendente líder permanecem os mesmos. Princípio 1. Comece com um elogio e apreciação honesta. Princípio 2. Chame a atenção dos erros das pessoas indiretamente. Princípio 3. Fale sobre seus próprios erros antes de criticar os dos outros. Princípio 4. Faça perguntas ao invés de dar ordens diretas. Princípio 5. Permita que a outra pessoa escape de uma humilhação. Princípio 6. Elogie todos os mínimos progressos. Seja amigável em sua aprovação e pródigo em elogios. Princípio 7. Atribua à outra pessoa uma boa reputação para que viva à altura dela. Princípio 8. Use incentivo. Faça com que uma falta pareça fácil de corrigir. Princípio 9. Torne a pessoa feliz ao fazer o que você sugere. Quando transmitidos corretamente, dirigir os outros positivamente em direção ao progresso pessoal e profissional é algo inestimável. O poder da boa comunicação. Domínio em liderança é uma combinação de muitas habilidades. Há uma coisa que um líder deve ser capaz de fazer com destreza e articuladamente. Colocado de maneira muito simples, um líder deve ser capaz de comunicar. No início deste audiolivro, é vital para nós olharmos atentamente o que uma eficaz comunicação envolve, o que ela é e o que não é. Comunicação sempre tomou várias formas. Poucos anos atrás, uma nova e importante mídia emergiu. Portanto, quando nos referimos à comunicação, não estamos limitados ao discurso. Estamos falando sobre e-mail e correspondência lenta. Estamos falando sobre telefones celulares e videoconferência. Mas mesmo quando mais meios de comunicação continuam a surgir, existem certas verdades básicas que provam a si mesmas várias vezes. De fato, muitos desses princípios foram identificados e explicados pelo próprio Dale Carnegie. E ele foi especialmente criterioso na área de liderança em comunicação. Sr. Carnegie achava, por exemplo, que líderes eficazes iniciam muitas conversas provocadoras com sincero elogio e consideração honesta. Por favor, prestem especial atenção às palavras elogio sincero e consideração honesta. Se um gerente chama alguém em seu escritório de modo canhestro, profere algumas palavras de elogio e em seguida interrompe com recriminação e raiva, ele não fez muito. Como um líder prestes a iniciar uma conversa difícil num ambiente de negócio, pense melhor no que você pode dizer honestamente à outra parte que transmite respeito e simpatia. Isso nem mesmo tem a ver com estar diretamente relacionado ao assunto em questão. Se um gerente vai conversar com um funcionário sobre cumprimento de prazos ou metas trimestrais, a conversa pode começar elogiando um comentário perspicaz que um funcionário fez numa reunião recentemente.
O conteúdo da mensagem positiva é relativamente sem importância comparada à sua honestidade e franqueza. Dale Carnegie também percebeu que tem horas que um líder precisa fazer algumas críticas construtivas. Quando isso se torna necessário, é melhor chamar atenção indiretamente para os erros de alguém e, às vezes, a melhor maneira de fazê-lo é referindo-se ao seu próprio erro. Se você, com rispidez, declara que alguém fez algo errado e que é melhor não repetir esse erro, ele vai reagir com muito mais firmeza ao seu tom de ameaça do que ao conteúdo do que você disse. Entretanto, se puder se identificar com a pessoa com quem conversa e demonstrar que ocasionalmente você também enfrenta situações semelhantes, o nível da resistência será reduzido para a importante mensagem que você deseja transmitir. Ao permitir que as pessoas escapem de uma humilhação e preservem o autorrespeito, um líder consegue evitar sentimentos negativos que levam à dissensão e desempenho medíocre. Como e quando elogiar? Cauteloso como um líder deve ser ao administrar críticas, você pode livremente esbanjar elogios quase em qualquer lugar e a qualquer hora. De fato, mesmo pequenas melhoras no desempenho e em atitudes devem receber imediata atenção positiva. Esta é uma das mais valiosas revelações de Dale Carnegie. Se tentarmos estimular formas complexas de desempenho das pessoas, e muitos trabalhos hoje são de fato complexos e exigentes, não devíamos esperar até que a tarefa seja realizada perfeitamente para fazermos um elogio ou incentivo. Quando até mesmo pequenos sinais de melhora ou esforços intensos surgirem, essas são razões suficientes para um líder eficiente tomar conhecimento. Às vezes, na verdade, fazer um elogio pode ser de enorme benefício, mesmo antes dos sinais tangíveis de progresso aparecerem. Assim como Dale Carnegie descreveu, proporcionar a alguém uma reputação com a qual ele possa viver à altura pode ser a melhor maneira de inspirar máximo desempenho. Com frequência, quando uma pessoa alcança uma posição de liderança, existe a tentação de desvalorizar a capacidade dos outros. Afinal de contas, se você é o líder, deve ser porque tem capacidades superiores e talvez únicas, certo? Esta linha de pensamento pode fazê-lo subestimar as conquistas dos subordinados. Um bom líder delega. Muitos líderes simplesmente esperam tempo demais antes de delegarem poder. Isso não apenas reduz a eficiência das organizações, como também retém oportunidades para crescimento entre as pessoas que estão prontas para fazerem maiores contribuições. Um dos paradoxos das organizações é a sua relação com a estabilidade e mudança. Por um lado, todos os sistemas complexos naturalmente buscam alcançar equilíbrio. Se a temperatura está a 40 graus, as pessoas tendem a transpirar. Essa é a maneira do corpo resfriar a superfície da pele na tentativa de equilibrar os efeitos da alta temperatura do ar. De maneira semelhante, organizações que se encontram sob tensão podem se tornar conservadoras e defensivas em suas respostas, como se a melhor maneira de lidar com mudanças externas seria minimizar mudanças internamente. Impulsos nesta direção podem fazer com que um líder concentre demasiado poder para si mesmo ou o retenha por muito tempo. Para ir além dessa mentalidade limitadora, é importante perceber que é natural ter uma afinidade com o equilíbrio até ele ser alcançado. Depois disso, a natureza começa a se mover em direção à mudança e inovação. Tantas organizações e pessoas conseguem alcançar posições de liderança como resultado de sua criatividade e originalidade. Embora frequentemente, elas parecem renunciar aos mesmos talentos que as levaram ao topo no início.
Elas começam a pensar e a atuar defensivamente, e uma vez que isso acontece, não é mais uma questão de perderem suas posições de liderança. É apenas uma questão de quando. Ao resumirmos a abordagem dos mestres em liderança na comunicação, precisamos enfatizar a importância de colocar tudo, até mesmo críticas, dentro de uma estrutura proativa e positiva. Uma estrutura que reconhece a necessidade humana universal de reconhecimento e valorização. O líder precisa entender a verdadeira importância da ideologia do sucesso, que é mais uma jornada do que um destino. Sucesso requer inovação contínua e pensamento criativo. Isto é verdade principalmente quando você já alcançou algum sucesso e está tentado a se tornar conservador e defensivo. Adotando novas ideias. Akio Morita transformou a Sony numa das empresas mais lucrativas e inovadoras do mundo. Em resposta à tendência do líder ao conservadorismo, Morita declarou: "Se você atravessa a vida convencido que seu caminho é o melhor, todas as novas ideias do mundo passarão por você." Não muitas boas ideias passaram pela Sony sob a liderança de Morita. Sua empresa introduziu a videocâmera, o disco flexível e o Walkman. Em 1979, Morita surgiu com a ideia do Walkman quando percebeu como as pessoas estavam se acostumando a ouvir música em qualquer lugar que estivessem. Isto deu início à revolução do entretenimento inteiramente portátil, substituído hoje pelo MP3 e o iPod. Admirável modelo de liderança criativa, o Walkman foi desenvolvido com um mínimo de pesquisa de mercado e teste. Não creio que qualquer resultado de pesquisa pudesse prever seu sucesso, confessou Morita em uma entrevista. O público nem sempre sabe o que é possível fazer. Sócrates afirmava reiteradas vezes aos seus seguidores em Atenas: "A única coisa que sei é que nada sei." Não podemos esperar ser mais inteligentes do que Sócrates. Por isso, seríamos sábios se desistíssemos de dizer às pessoas que elas estão erradas. No final, o resultado é bom. Se alguém fizer uma declaração de que está errado o que você pensa, é bom começar dizendo: "Veja bem agora, eu pensei de outra forma, mas posso estar errado. Muitas vezes eu erro, e quando estou errado, quero ser corrigido. Vamos examinar os fatos." Existe certa mágica positiva em tais frases como: "Eu posso estar errado, frequentemente estou. Vamos examinar os fatos." Geralmente as pessoas se encontram em carreiras que estão bem distantes do que elas de fato esperam. Muitas se sentem alienadas do seu trabalho, mas continuam por não vislumbrarem outra alternativa. Até que alguém oferece uma chance de usar seus talentos como realmente elas gostariam em primeiro lugar. Às vezes é um mestre em liderança que apresenta essa oportunidade e, não raro, elas têm que descobrir isso por si mesmas. Dale Carnegie pertence à segunda categoria. Ele treinara para ser professor numa faculdade estadual em Missouri. Contudo, enquanto jovem, de algum modo ele se deparou vendendo caminhões na cidade de Nova York. Se isso parece uma inacreditável virada nos resultados, não chega a ser mais inacreditável do que aspirantes a novelistas que se tornam advogados associados ou gourmets que se tornam contadores. Um dia, tornou-se claro para o Sr. Carnegie que ele estava vivendo uma vida totalmente desconectada com a que ele visionara para si mesmo. Foi uma compreensão perturbadora, mas, ao contrário de muitas pessoas, Dale Carnegie decidiu fazer algo a respeito. O primeiro passo que ele tomou foi desistir do seu emprego como vendedor de caminhões. Foi preciso alguma coragem, mas era algo que ele queria fazer há muito tempo. O próximo passo foi um pouco mais complicado.
Sr. Carnegie sabia que ele não queria vender caminhões e que sua formação havia sido em educação. Escrever era o que ele realmente queria fazer. À medida que considerava sua experiência e aspirações, um plano começou a tomar forma em sua mente. Talvez ele pudesse encontrar trabalho como instrutor em aulas noturnas para a educação de adultos. Conseguiria então ter seus dias livres para escrever romances da moda e contos. Era uma boa ideia, mas não tão simples como parecia. Sr. Carnegie primeiro se candidatou para as mais prestigiosas instituições da mais alta qualidade de aprendizagem na área de Manhattan, incluindo as universidades de Colômbia e Nova York. Ambas, como mais tarde ele descreve, de alguma maneira concluíram que podiam se arranjar sem mim. Finalmente, o emprego de aulas para adultos sobre habilidade em vendas e falar em público ministrado na escola noturna da YMCA, ACM, Associação Cristã de Moços. Motivação. Todos nós almejamos valorização e reconhecimento e fazemos quase qualquer coisa para obtê-los. Entretanto, ninguém deseja falsidade e adulação. Estes princípios funcionam somente quando brotam do coração. Não defendemos todos os meios, mas estamos falando sobre uma nova maneira de viver, sobre mudar as pessoas. Se você conseguir incitar as pessoas com as quais entra em contato para uma compreensão dos tesouros ocultos que elas possuem, então você pode fazer bem mais do que mudá-las. Você pode literalmente transformá-las. Isso parece um exagero? Então ouça estas sábias palavras de William James, um dos psicólogos e filósofos mais destacados que a América já produziu. Comparado com o que devíamos ser, nós estamos meio acordados. Fazemos uso de apenas uma pequena parte dos nossos recursos físicos e mentais. Colocando de maneira mais ampla, o ser humano vive dentro de seus limites. Ele possui vários tipos de aptidões, os quais habitualmente não utilizam. Sim, você que escuta estas frases possui vários tipos de talentos que em geral não usa, e um deles que provavelmente você não está utilizando em sua plena extensão é a habilidade mágica de elogiar as pessoas e incitá-las a realizar suas possibilidades latentes. Habilidades se dissipam sob críticas e florescem sob incentivo. Passos de ação. 1. Você verá a seguir 9 princípios da liderança eficiente. Analise estes princípios e coloque um OK ao lado daqueles que você considera que já domina e um X ao lado daqueles que gostaria de desenvolver mais. Então, trace um plano de ação para integrá-los às suas comunicações como líder. Princípio 1. Comece com elogios e apreciação honestos. Princípio 2. Aponte os erros da pessoa de maneira indireta. Princípio 3. Fale sobre seus próprios erros antes de criticar a outra pessoa. Princípio 4. Faça perguntas em vez de dar ordens diretas. Princípio 5. Permita uma saída honrosa para a pessoa. Princípio 6. Elogie o menor progresso e todas as melhorias. Seja sincero em sua aprovação e prolífico nos elogios. Princípio 7. Dê à pessoa uma reputação de acordo com a qual ela possa viver. Princípio 8. Use o incentivo. Faça com que a falha pareça fácil de ser corrigida. Princípio 9. Faça com que a pessoa sinta-se feliz fazendo aquilo que você sugere. 2. Os momentos iniciais da vida profissional de Dale Carnegie são intrigantes.
Ele percebeu que ser vendedor de caminhões não o motivava nem satisfazia. Decidiu concentrar-se em sua paixão e seguir o curso de ação que o levaria a realizar seu sonho. Quão satisfeito você se sente neste momento no trabalho que realiza? 3. Você está usando sua habilidade de elogiar as pessoas e de inspirá-las com a visão das possibilidades latentes delas? Escreva 3 coisas mágicas que você pode fazer regularmente para inspirar ainda mais aqueles que o cercam.